Então, recapitulando a aula 8, né, a gente viu sobre a progressão dos espíritos, a escala espírita na semana passada, e hoje a gente vai dar prosseguimento a esse módulo, falando um pouco sobre o perispírito e sobre o mundo espiritual também. A escala espírita é tão importante no livro dos espíritos que Kardec subordina o assunto perispírito a ela. De que forma? Por exemplo, semana passada nós vimos os espíritos imperfeitos, os espíritos superiores e os espíritos puros na escala espírita. Aquela questão que diz que os espíritos puros, o perispírito, que nos espíritos puros, o perispírito deles é tão sutil que é como se não existisse. Mas ele existe, mas ele é muito sutil. Então isso já é uma ponte para nós entendermos que esse seria um estágio energético diferente do corpo espiritual, que o Espírito André Luiz, por exemplo, dentre outros livros, no livro Evolução em Dois Mundos, chamou de corpo mental. Então, o que a gente vai ver hoje é essa formação do perispírito, como se dá. A gente vai trazer algumas informações, principalmente das obras de André Luiz, que não estão no livro dos Espíritos, mas vale a pena como curiosidade, como fonte de estudo, e a gente termina com uma visão do mundo espiritual, como Kardec, como a codificação vê o mundo espiritual. É o que a gente vai fazer hoje. Kardec começa fazendo determinadas perguntas aos espíritos em relação ao perispírito. O que seria o perispírito? O que seria esse corpo espiritual que foi falado em todas as religiões? Por exemplo, os egípcios entendiam como fosse o Ka. Nas tradições esotéricas vindas da antiga Índia era o Roar. Então, se a gente for parar para estudar todas as religiões antigas, elas falam sobre esse corpo espiritual. Pitágoras, Aristóteles e tantos outros do Oriente e do Ocidente falavam sobre esse corpo com diferentes nomes. Agora, na doutrina espírita, fica muito bem caracterizado que o que define a hierarquia de um espírito realmente é o perispírito que ele já possui, o peso específico espiritual do perispírito dele, que vai definir em qual ordem, em qual classe daquela escala espírita que a gente estudou que ele vai estar. Isso é muito importante para a gente, né? Outra coisa, Kardec, até de certa forma repreendido pelos espíritos, porque é o melhor exemplo que na época ele pôde arrumar, ele comparou o perispírito, por exemplo, com uma laranja, né? Onde a casca seria o corpo físico, aquela pele que envolve, aquela membrana que envolve os gomos seria o perispírito, e os gomos por si sós seriam o próprio espírito. É uma comparação que os espíritos na época não gostaram muito, mas foi o que Kardec pôde dizer na época em relação a esse corpo, até porque ele não fica preso no corpo físico, ele irradia, se expande quando precisa. Então é uma comparação tanto quanto imprecisa, mas que era o que Kardec podia fazer na época, né? Vamos ler um pouquinho? Na questão 93 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então a gente tem que atentar já para essa pergunta de Kardec, que é muito importante para a gente. O espírito, ele está sempre envolto numa substância qualquer, independente da hierarquia dele.
mesmo sendo um espírito puro como Jesus, ele está envolto nessa substância, ou melhor, nessa energia, se é que a gente pode falar assim? E os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós os desencarnados, logicamente. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Isso em tese, em geral, porque há espíritos que podem volitar, por exemplo, como diz André Luiz, há espíritos que de certa forma já podem se teletransportar de uma dimensão para outra. O próprio André Luiz mostra isso nas obras Mensageiros e tantas outras, né? E aí vem a nota de Kardec: envolvendo o germe de um fruto ao ter esperma, do mesmo modo uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Mas aí, como a gente falou, essa comparação de Kardec é até certo ponto imprecisa. Por quê? Porque o perispírito não está preso ao corpo. Tanto não está preso ao corpo que durante o sono físico ou durante o ato mediúnico nós somos transplantados do corpo físico no estado de desdobramento, para poder fazer com que o fenômeno mediúnico aconteça. Ou, quando nós dormimos, em determinadas situações, nós temos experiências no mundo espiritual, porque se o perispírito estivesse preso ao corpo físico, a gente não conseguiria se desdobrar. Nem no trabalho mediúnico. Nem no trabalho mediúnico em ocasião nenhuma. Né? Então, prosseguindo, esse é só um esquema que eu trouxe para que a gente possa entender que as mesmas ligações que existem do corpo físico para o perispírito existem para o duplo etérico. O duplo etérico, quem estava na aula quando nós falamos da energia vital, do fluido vital, o duplo etérico seria o equivalente àquele agente vital que produz a vitalidade para o corpo físico, segundo Allan Kardec. Né? Ele também tem correspondente aos centros de força do perispírito. Né? E quando a gente for ver o fenômeno anímico mais para frente, a gente vai ver que o duplo etérico ele pode, inclusive, atrapalhar o desdobramento de um encarnado. Né? Mas também é a fonte de energia para nós encarnados, enquanto a gente estiver encarnado. Né? E aí nós temos o corpo mental, que aqui, de uma forma muito correta, não é representado com uma forma humana, porque o corpo mental ele não tem a forma humana, a não ser quando ele está, vamos dizer assim, irradiando do corpo físico. Quando o corpo mental entra em estado de desdobramento, ele perde a forma humana. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente vê desdobramento. Existe o desdobramento do perispírito, existe uma espécie de segundo desdobramento que é o do corpo mental, que é o que Kardec chama de estado de êxtase. A gente vai ver mais para frente no nosso estudo. Então esse corpo mental aqui, segundo alguns estudiosos, ele é o corpo mental inferior, que dentre outras coisas ele é o mantenedor das emoções humanas, e tem o corpo mental superior, que é o nível energético acima, que seria aquele que proporciona que nós tenhamos os tipos de sentimentos, a experiência do sentimento que a gente tem, tanto como encarnado, quanto como desencarnado. Essa, basicamente falando, são as funções do corpo mental. Tem muitas outras funções. E o espírito propriamente dito, que não estava envolvido por nenhum corpo, teoricamente falando, né? Mas que precisa de todos esses corpos para se manifestar. Né? Isso é apenas um esquema básico para a gente desenvolver para daqui a umas 5 a 6 aulas. No êxtase eu consigo chegar num patamar maior de espiritualidade. Segundo o Livro dos Espíritos, dependendo da hierarquia espiritual,
você pode viajar até pelo universo. Você pode ir para outros mundos, para outras dimensões espirituais, só com o corpo mental. Que, aliás, é o exemplo que André Luiz cita quando vai visitar a mãe dele numa dimensão acima daquele estado de nosso lar, uma dimensão mais sutil. Ele dormindo em nosso lar, ele se desdobra do perispírito e vai em corpo mental visitar a mãe dele, numa dimensão que para nós é impossível, quase que impossível até dele descrever, né? Isso é muito importante também. O perispírito ele se transforma com a mudança de mundo ou de dimensão. Exemplos: quando alguns mentores precisam ir na zona de trevas, fazer algum resgate, os próprios samaritanos de nosso lar, que é aquele grupo de resgate de espíritos que estão ligados ao umbral e à zona de trevas, eles não podem ir de uma hora para outra, de uma dimensão para outra. Eles precisam adensar o perispírito deles. Eles precisam, de certa forma, tornar o perispírito mais pesado para suportar aquele tipo de vida. É igual, por exemplo, quando o encarnado mergulha, ele precisa daquele traje de mergulho, de um tubo de oxigênio, etc. Os bons espíritos, quando descem a essas, vamos dizer, áreas subcrostais do mundo espiritual, eles precisam adensar o perispírito. Isso às vezes demora até um pouco, né? A própria encarnação de Jesus provavelmente durou milênios, para ele poder descer de região em região, um espírito que nem mais pertence ao nosso planeta diretamente. Ele precisou adensando o perispírito dele, até que o corpo espiritual dele tivesse condições de ser acoplado ao útero de Maria. Porque o perispírito daquele, se Jesus não fizesse essas transformações progressivas, ele destruiria o útero de Maria, pela energia que ele é capaz de dissipar, pela sutilidade. Aliás, ele nem conseguiria uma sintonia capaz de poder energeticamente se acoplar a um aparelho reprodutor feminino. Então isso demorou um tempo. Então a gente vê que Jesus não precisava ter feito isso, porque ele é um espírito puro, ele não precisa mais reencarnar. Mas ele veio por amor, ele veio para ajudar a humanidade com o próprio exemplo dele, né? Então isso tudo é possível, essa subida e descida de dimensões espirituais. Por exemplo, espíritos que vão ser convidados a terminar a sua evolução em outros mundos, eles precisam passar por uma zona de transição. Eles não podem desencarnar aqui agora do planeta Terra e logo em seguida serem transportados para um planeta primitivo, porque simplesmente o perispírito deles não suportaria a diversidade energética daquele local, que é muito maior do que a do planeta Terra. Então eles precisam ir passando por instâncias que vão fazendo as transformações necessárias a esse corpo espiritual deles, assim como o nosso também, para que eles possam reencarnar num planeta menos evoluído energeticamente do que a Terra é. Assim como um espírito que está, por exemplo, em nosso lar ou numa dimensão similar, se ele já tem condições de ir para uma dimensão superior, ele não pode simplesmente ir de uma hora para outra. Diz até o espírito André Luiz, em informação no livro Nosso Lar, que o Ministério da União Divina, que é o ministério principal de Nosso Lar, é o ministério que trabalha com os serviços energéticos mais sutis, que os espíritos, eles adestram o perispírito deles para poder ascender a uma dimensão superior. Isso não é uma coisa que pode ser feita de uma hora para outra, é um estágio que tem que ser feito, não? Daqui a pouco a gente debate sobre isso. Propriedades do perispírito.
Na questão 95, Allan Kardec pergunta o seguinte: o invólucro semimaterial do espírito, ou seja, o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? E eles respondem: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Por exemplo, nos fenômenos que a gente chama erroneamente de materialização, que na verdade é ectoplasmia. O espírito ele não se materializa, ele simplesmente adensa o perispírito dele. Isso é um fenômeno que só é possível devido à plasticidade que o perispírito tem. Se o espírito já tem condições, ele pode se manifestar de uma outra forma de vida anterior. Ou se um espírito é muito inferior, ele pode, por exemplo, se manifestar na forma de um demônio, de um lobisomem, de um vampiro, de um personagem mítico, folclórico, para assustar as pessoas. Isso vai depender muito da intenção que o espírito tem. Mas, no geral, os espíritos de evolução mediana, eles se manifestam com a personalidade anterior que eles possuíam, com a última personalidade, com a aparência da última encarnação. Nada impede de um espírito já ter condições, ou em determinados tipos de tratamento no mundo espiritual, ele mudar inclusive de aparência para que seja reconhecido por alguém. Por exemplo, um de nós sai do corpo físico e entra em contato com um espírito que nos conheceu há 4 vidas atrás. Provavelmente, se esse espírito não teve mais contato com a gente até então, nós vamos tomar a forma, durante o desdobramento, daquela vida que nós possuíamos, para que aquele espírito possa nos reconhecer, que é muito natural, né? Então, o perispírito ele tem a forma que o espírito queira, entre aspas. Isso depende do nível evolutivo do espírito. Porque se o espírito inferior quiser se manifestar com uma forma bonita, luminosa, ele não consegue. Porque o perispírito dele não tem energia o suficiente para produzir essa luminosidade no corpo espiritual dele. Agora, alguns espíritos tentam até se disfarçar de outros para enganar determinados videntes, nas reuniões mediúnicas, etc, etc. Mas isso já é um estudo para uma outra fase do nosso estudo do livro dos Espíritos. Mas o fato é que, dependendo da evolução que o espírito tem, ele pode usar a forma que ele quiser e que bem aprouver a ele, né? Um espírito pode, por exemplo, se manifestar como a irmã Sheila, no olho do olho azul, ou como o doutor Freitas, mas ele também tem o direito, lhe apetece, de se manifestar como o pai velho da Umbanda, não nos terreiros de Umbanda, em algumas reuniões espiritualistas, que o aceitem daquela forma que ele prefere tomar. Isso não é mérito ou demérito nenhum para o espírito. É simplesmente a forma pela qual ele prefere se comunicar por N motivos, e principalmente por motivos de gratidão àquela vida que ele teve, que pode ter sido muito importante na evolução dele, né? Então, agora, já adentrando no assunto mundo espiritual, Kardec fez 2 importantes perguntas aos espíritos quando começa esse assunto do livro dos Espíritos. Ele fez a seguinte pergunta: se o mundo material, que é o mundo que a gente vive como encarnados, deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria existindo? Os espíritos responderam que sim, porque o mundo espiritual não depende do mundo material. Eles interagem, mas ele não depende do mundo material. E outra coisa, ele pré-existe ao mundo material. Perceberam a importância dessa questão do livro dos Espíritos? Quando os Espíritos dizem que o mundo espiritual, que Kardec chamou de mundo normal primitivo, é a expressão que Kardec usa no livro dos Espíritos para o mundo espiritual. Quando, por exemplo, o planeta Terra foi criado, provavelmente, dentro dessa teoria
que é do Livro dos Espíritos, não é minha. O mundo espiritual referente ao planeta Terra foi criado primeiro. Não sabemos como, nem quando eles fizeram isso. Mas as dimensões espirituais do planeta provavelmente foram elaboradas primeiro. Não se sabe como, mas foram, dentro dessa teoria do Livro dos Espíritos. As dimensões e as fronteiras do mundo espiritual. É bem verdade que Kardec não teve tempo para especificar determinados exemplos do mundo espiritual. Ele não falou diretamente sobre colônias espirituais, ele não falou diretamente, ele até falou na Revista Espírita alguma coisa, mas muito pouco sobre como é a vida no mundo espiritual, como os espíritos se manifestam, o que eles fazem, quais são as tarefas deles, quais são as preferências dos espíritos, dependendo da dimensão em que eles vivem. Kardec não teve tempo para falar isso, porque foram 12 anos só para codificar e preparar esse trabalho gigantesco que a gente estuda há mais de 150 anos já. Né? E Kardec só teve 12 anos. Mas tem algumas questões no Livro dos Espíritos que elas nos deixam muito à vontade para endossar a teoria de que existem colônias espirituais. Essa questão é uma delas. Kardec faz a seguinte pergunta, ele era muito esperto, muito inteligente, né? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, eles estão em algum lugar específico no espaço? Aí os desencarnados respondem, eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muito deles de contínuo a vosso lado. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado. Né? Observando-vos e sobre vós atuando, tanto para o bem quanto para o mal, logicamente, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Mas como essas regiões são interditadas aos espíritos imperfeitos? Não é que, por exemplo, de uma região, uma dimensão inferior para uma região inferior, tem um portão com cadeado que não deixa o espírito passar de uma região para outra. Não, simplesmente ele não consegue ver a outra dimensão. Mesmo desencarnado, um espírito não consegue ver uma dimensão que esteja superior ao grau evolutivo em que ele estagia. Assim como nós não vemos os desencarnados, há outros desencarnados que não veem outros desencarnados, que estão em dimensões diferentes, faixas vibratórias diferentes. Né? Então, a gente vê que isso aqui já é um indício de que os espíritos se reúnem em determinadas, vamos dizer assim, áreas sociais, que nós chamamos de colônias. Né? E tem uma outra aqui que eu acho muito interessante. A possibilidade de interação entre as dimensões. Ou seja, nós podemos interagir mesmo encarnados com outras dimensões. Exemplo, se eu sou um espírito que tenho ligações com os planos trevosos, ou com o umbral, com espíritos trevosos, com espíritos maus, etc, etc, quando eu desdobro do corpo físico, eu vou ao encontro desses espíritos, eles vêm ao meu encontro, mas eles podem me levar a essas regiões nas quais eles estagiam. Como também qualquer um de nós que já tiver condições, pode, durante o sono físico, aproveitar para fazer determinados estudos que ainda não têm condições de ser feitos no mundo dos encarnados, que ainda não há tecnologia o suficiente. Exemplo, André Luiz, segundo
o próprio Chico Xavier, antes de escrever o livro Evolução em Dois Mundos, ele foi para uma dimensão ligeiramente superior à que ele estava vivendo, e ele teve que fazer, logicamente, essa adequação do perispírito para ficar lá durante um tempo estudando, para poder trazer esses conhecimentos que ele aprendeu nesse curso que ele fez, nessa dimensão superior, que resultaram no livro Evolução em Dois Mundos. Então isso foi uma excursão, um estágio que André Luiz fez a uma dimensão superior à que ele estava, para poder adquirir conhecimentos mais profundos do que aqueles que aquela região poderia oferecer. São exemplos de interação entre essas dimensões. Isso é muito interessante, porque eu já ouvi várias vezes, e eu respeito a opinião de todos, mas eu já ouvi várias vezes falando que um espírito como Jesus não pode ir a qualquer lugar. Já vi várias vezes. Um espírito como Jesus pode ir onde ele quiser. Ele tem conhecimentos o suficiente, inclusive para atravessar portais interdimensionais entre o universo ou entre dois universos diferentes. Jesus tem condições de fazer isso. Agora, Jesus tem condições também, isso André Luiz no livro Obreiros de Vida Eterna e no próprio Evangelho de Judas, está escrito que Jesus desceu ao inferno. Isso é uma metáfora, como a gente viu na outra aula, um símbolo. Jesus desceu ao inferno para consolar Judas. Né? Muitos de nós malhamos o Judas até hoje, simbolicamente. Jesus desceu para consolá-lo após o suicídio dele. Então, se isso está narrado num evangelho, ainda que seja apócrifo, e se isso está endossado numa obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier, é porque Jesus pode ir a qualquer lugar que ele queira. Agora, ele não vai lá fazer trabalhos que são peculiares aos outros. Ele não vai tirar a oportunidade de evolução dos outros. Já falei várias vezes aqui nos nossos estudos e volto a repetir. Espíritos responsáveis pela segurança de um ambiente, e graças a Deus eu consigo ter contato com esse tipo de espírito e sei que eles fornecem, para todos nós a segurança necessária para quem tem boa intenção no trabalho e no bem, que são os chamados Exus, que são rechaçados por muitas pessoas preconceituosas, até porque muitos terreiros de Umbanda botam uma máscara muito feia na manifestação dessas entidades. Parece muitas vezes até um circo, né? Mas são espíritos que geralmente não, quase que não, de regra mesmo, são responsáveis pela segurança dos ambientes. São responsáveis pela segurança nossa. Porque os guardiões, eles trabalham em várias instâncias. O mentor espiritual que nós chamamos de anjo da guarda, ele é um espírito que treina para ser anjo guardião. Ninguém consegue ser mentor ou anjo guardião, como queiram chamar de uma pessoa, sem fazer um treinamento muito sério primeiro no mundo espiritual. Nas casas religiosas que trabalham no bem, existem aqueles que nós chamamos de guardiões também. Não são espíritos como Bezerra de Menezes, como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, que trabalham em áreas superiores, em dimensões superiores, que fazem esse serviço de segurança. São os guardiões, são esses espíritos que descem nas trevas para fazer trabalhos extremamente complexos. São esses espíritos que preferem ficar lá por laços de compromisso e responsabilidade, quando muitas vezes já podiam estar numa dimensão um pouco superior, mas preferem ficar lá trabalhando com espíritos rebeldes, porque eles sabem que podem ajudar esses espíritos a subir na escala evolutiva. E nós tendo preconceito desses espíritos que trabalham com tanto carinho e amor por nós. Né? Marcelo, essas colônias de resgate geralmente são espíritos nessa faixa, né? Nessa de trabalho. Faixa. Pode ter certeza disso.
né? E aí o que eu falei, que um espírito como Jesus pode descer, por exemplo, a zona de trevas, o que eu falei está nessa questão aqui do livro dos Espíritos. Né? Kardec pergunta, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Ou seja, espíritos puros podem descer à zona de trevas, por exemplo? Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Mas mesmo o espírito puro não precisa adequar o perispírito. Precisa adequar para ele. Com certeza. Com certeza. Por isso que a visita de Jesus aos mundos, às dimensões inferiores, ela não é feita frequentemente, mas ela é feita com bastante, vamos dizer assim, frequência não, com bastante assiduidade, quando é necessário que ele vá pessoalmente receber ou conversar com um espírito que foi, por exemplo, Adolf Hitler, um espírito extremamente endurecido no mal, como Genghis Khan, como outros, Mussolini, como tantos outros espíritos endurecidos no mal, que muitas vezes precisam de um espírito de Jesus ou de uma categoria semelhante para poder tocar o coração deles, ou para poder pelo menos fazer o trabalho para que um dia o coração deles seja tocado também. Mas isso não é de uma hora para outra. Ninguém convence ou converte uma pessoa de uma hora para outra à força, né? Esses espíritos também são dotados de livre-arbítrio, como a gente vai ver daqui a pouco. Inclusive, como nós vamos ver daqui a pouco, nós podemos muitas vezes escolher o tempo que a gente fica no mundo espiritual. Só que isso tem um preço. A gente vai ver daqui a pouco. A erraticidade é um termo genérico que Allan Kardec usa, que significa um preparo entre uma encarnação e outra. Todo espírito que está se preparando para uma próxima encarnação, eu não sei vocês, mas é o meu nível evolutivo, ele é por esse motivo errante. Errante não significa que ele faça as coisas erradas. Errando, francês, significa caminhar, ou caminhando. Nesse caso é uma metáfora. Então, erraticidade significa a preparação de um espírito no mundo espiritual para uma próxima vida no corpo físico. Duração do intervalo entre as reencarnações. Isso é uma coisa que varia ao infinito. Já ouvi que um espírito, em média, demora 150 anos para reencarnar. Para mim é mentira. Isso, cada caso é um caso, não se pode generalizar. Mas um espírito, por exemplo, como o Bezerra de Menezes, lógico, ele vai ficar muito mais tempo no mundo espiritual do que nós, porque ele já tem condições para isso. Ele só vai reencarnar-se quando ele vê que é muito útil para a sociedade como um todo. Espíritos como nós não podem ficar muito tempo no mundo espiritual, com pena até de sermos tomados pela lei de gravidade no mundo espiritual, porque ela existe. Existem espíritos que resistem à reencarnação na zona de trevas. Isso é apenas uma informação em teoria, não é do Livro dos Espíritos, é de uma literatura mediúnica posterior a ele. Esses espíritos, eles resistem à reencarnação e cada vez mais descem no nível energético para se esconder, entre aspas, da reencarnação e acabam deteriorando o perispírito deles. E chegam até a fase de ovoidização, segundo o espírito de André Luiz. Dentre outras causas, a ovoidização pode ser também essa tentativa do espírito não reencarnar. Há espíritos que têm técnica e habilidade suficiente para driblar esse mecanismo até certo ponto. Até certo ponto. Porque chega um momento que ele não consegue mais. Pois é, o que houve? Ué,
vou barulho da esperar. caixa de som, né? Eu espero. Eu vou esperar ele reiniciar, que aí a gente vê. Então, continuando sobre o intervalo entre as encarnações, o Livro dos Espíritos tem uma questão, na questão 223, isso é intrigante. Porque eles são textuais, depois releiam a questão 223, para quem já leu, que é o seguinte: o espírito pode voltar a reencarnar-se alguns momentos depois da desencarnação dele. Ou ele pode demorar séculos, ou às vezes até milênios para reencarnar. Essa questão do tempo é muito relativa ao nível e à missão que o espírito tem. Agora, como pode um espírito voltar a reencarnar momentos depois da última encarnação dele? Tem duas hipóteses. Uma diretamente endossada no Livro dos Espíritos e a outra implicitamente posta por eles. A primeira, que nos mundos superiores, mundos mesmo materiais, que já tem uma constituição superior ao planeta Terra, a diferença entre mundo espiritual e mundo material, energeticamente falando, é muito pequena. Então os dois quase que se confundem. Então a passagem de um para o outro é uma coisa muito natural nesses mundos. E a outra hipótese, que foi levantada e deturpada por algumas pessoas do movimento espírita, algumas por não compreender, outras de forma proposital, é a tese do Dr. Inácio Ferreira, através do médium Carlos Bacelli, que eu ponho apenas como teoria, como tudo que eu estou falando aqui, que é a reencarnação no mundo espiritual. Mas não é uma reencarnação com função de provas ou expiações, como é a reencarnação biológica nesse campo de energia densa. É simplesmente como o próprio espírito André Luiz, ele teve que ir a essa dimensão superior, provavelmente ele passou por um processo de diafanização do corpo espiritual dele. Isso é uma reencarnação. De um modo diferente que a gente entende aqui. Porque a reencarnação não é um fenômeno apenas nessa dimensão. Ele é um fenômeno universal. E pode acontecer em várias dimensões diferentes. Essa é a teoria dele. E eu concordo plenamente com essa teoria. Preciso voltar com um bebezinho. Exatamente. Entendeu? Essa sequência. Exatamente. Por exemplo, tem o Bosque das Águas no nosso lar. Se um espírito cair ali dentro, ele morre afogado? Claro que ele não vai morrer, porque ele já está morto. Então ele é um espírito. Agora, de que tipo de águas André Luiz falou? As próprias árvores do mundo espiritual. Existem árvores no mundo espiritual para se defender contra determinado tipo de espírito. Só que aquelas árvores não alvejam para matar. Simplesmente são tipos energéticos, choques elétricos, que tiram o espírito da consciência durante um tempo, para ele não invadir a colônia. Por exemplo, que o grande fato é que se nosso lar não tivesse uma barreira energética, uma muralha, ela seria invadida. Inclusive as casas espíritas têm essa barreira energética. Depende da casa. Depende. Igrejas evangélicas podem ter, terreiros de Umbanda podem ter, centros espíritas também, vai depender muito de cada tempo. O que rola ali dentro, das intenções da casa, bom, vários fatores, né? Nem toda casa religiosa tem uma barreira, tem uma proteção energética. Isso vai depender muito, né? Tem uns que já perderam o tempo. Então, sobre a duração do intervalo entre as encarnações é isso. Pode haver esse processo de adensamento do perispírito ou diafanização, sutilização do perispírito, que o Dr. Inácio deu o nome de reencarnação também, e pode ser como esses espíritos resistindo a esse fenômeno natural chamado reencarnação e pagando o preço por sofrer a ação da lei da gravidade que existe também no mundo espiritual, ao ponto de deteriorar o perispírito e
demorar séculos, muitas vezes, para reconstituí-lo até a forma humana. A possível evolução no mundo espiritual, mas com a necessidade da reencarnação. Ou seja, a gente pode evoluir também no mundo espiritual? Pode. Mas é necessária a prova da reencarnação para testar aquilo que a gente aprende no mundo espiritual. Vamos ver se o Livro dos Espíritos diz isso. Na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, o espírito progride, ele evolui, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Pelo simples fato que no mundo espiritual, nós estamos próximos, por sintonia, aos espíritos parecidos conosco. E aqui o mundo material nivela todo mundo. É espírito da 10ª classe com o espírito da 2ª, é espírito da 3ª com o espírito da 7ª, e assim sucessivamente. É tudo misturado, heterogêneo, justamente para cada um aprender uma palavra mágica chamada fraternidade. Porque isso que a gente vive nos movimentos religiosos, para mim não é fraternidade. Fraternidade é você aprender a se harmonizar com o diferente. Você se harmonizar com quem pensa diferente, pensa igual a você, muito fácil. O próprio Jesus dizia isso. Se tu amais aqueles que vos amam, que adiantas para ti? Agora, se tu amais os teus inimigos, que são aqueles que pensam diferente, muitas vezes pisam em cima de você, aí sim isso é evolução. Então, fraternidade, ela depende de um fenômeno chamado empatia, alteridade, que é justamente essa a prova maior da reencarnação. É aprender a lidar com o diferente, com as pessoas que pensam diferente, né? Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de aceitar os evangélicos, porque eu tinha experiências na minha família, pessoas que eu descobri que me amam demais, que eram evangélicos e porque queriam me converter àquela forma de leitura do evangelho que eles têm. E eu brigava muito com essas pessoas, brigava no sentido metafórico, mas eu discutia, muitas vezes ficávamos sem se falar e etc. Mas aí depois eu passei a perguntar, é o melhor delas que elas querem dar para mim. Se é realmente naquilo que ela acredita e aquilo faz bem para ela de uma forma cega, ela quer me dar a mesma água da fonte que serviu para ela, só que ela não leva em conta que a água que ela toma pode não matar a minha sede. A mesma coisa acontece com a gente tentar empurrar o espiritismo de goela abaixo de quem não quer. De quem não está preparado para entender. Né? Tem que ser aos poucos. Até mesmo dentro de um mesmo movimento religioso, dentro do catolicismo, por exemplo, existe a área carismática que não é aceita pela área tradicional da igreja. O próprio Papa Francisco, ele não é aceito por boa parte dos cardeais do Vaticano. Eu não estou falando não é aceito pelos evangélicos ou pelos espíritas, não. Ele não é aceito dentro da própria igreja, pelo modo de pensar diferente que vai de encontro a muitos preconceitos que a Igreja Católica vem cultivando há séculos. Mesma coisa tem pastores, como o pastor Cláudio Duarte, por exemplo, que tem uma pregação completamente diferente dos pastores tradicionais. Ele sofre esse rechaçamento por parte dos próprios evangélicos ortodoxos, fanáticos. E há isso dentro do movimento espírita, quando uma pessoa começa a levantar ideias diferentes que vai contra o status quo, que começa a questionar determinadas informações que são aceitas de forma cega por boa parte do movimento, ela é simplesmente posta de lado. É irmão enquanto pensa igual. Depois que levanta uma bandeira diferente, que cada um tem o direito de pensar como quer, ninguém tem o direito
de fazer o outro pensar como ele pensa, aí a gente já não é mais irmão. Aí não está evoluindo, né? É como esse povo de Goiânia que vieram ao movimento não apoia. Eles não veio ninguém de outras casas, veio só Paraíba do Sul, né? Foi divulgado, não podia ver um representante de cada casa para apoiar o trabalho, que foi um trabalho bacana? Exatamente. Eu acho que... Porque não são filiados lá à federação. Se você quer realmente criticar o trabalho Tem de que alguém, saber qual é o trabalho. você tem que ir ao encontro do trabalho daquela pessoa e tirar as suas próprias conclusões. Não quer dizer que você tenha que aceitar. Mas o princípio da honestidade intelectual é você primeiro conhecer. Aceitar já são outros pontos. Né? Mas, e também cada um tem seu jeito de trabalhar que tem que ser respeitado. Por exemplo, a FEB, que muitos questionam, é um veículo que divulgou o espiritismo durante décadas. A FEB teve uma importância muito grande para o movimento espírita. Só que a FEB, paradoxalmente, é um órgão que entrava a marcha do espiritismo como Kardec me ensinou lá no século XIX. Isso não é nem bom nem ruim. Isso é uma questão de visão daquela instituição, que prefere trazer a coisa de uma outra forma, ou crer de uma outra forma, é um direito que eles têm. Agora, o direito que as outras pessoas têm de questionar como as coisas são feitas. É o princípio da fraternidade verdadeira, né? Pelo menos como eu a vejo. Né? Então vamos lá. As colônias espirituais, né? A questão da sintonia. Os espíritos se ligam por sintonia. Mesmo no material, você simpatiza com quem? Com aqueles que se parecem mais com você. Né? Para o bem, porque às vezes uma pessoa se parece muito com você em coisas ruins que você faz, você repudia aquela pessoa porque está se projetando nela. Mas é uma forma de sintonia também. Né? Mas Kardec então perguntou algo diretamente sobre as colônias espirituais? Não. Mas tem uma questão que deixa mais a entrever ainda essa questão das colônias espirituais. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Equivale a dizer, no mundo espiritual, os espíritos vivem tudo junto, independente da hierarquia que eles possuem? Sim e não. Dizem os espíritos. Que resposta boa, né? Sim e não. Mas aí eles desenvolvem isso na resposta. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós, os encarnados. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Esses grupos ou famílias nada mais são, nada menos são do que as chamadas colônias espirituais. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Né? Isso está na questão 278 do Livro dos Espíritos. Igual aqui, né? Mesma coisa. Hein? Aqui é a mesma coisa. Exatamente, mesmíssima coisa. Só que lá de uma forma muito mais ampla, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Aí a gente já viu um pouco sobre o mundo espiritual, mas como é que os espíritos vivem? O que eles fazem? Kardec se preocupou com essa questão também. Né? Por exemplo, a questão do tempo é relativa à dimensão espiritual que a gente vive. Aqui a gente conta o tempo. André Luiz fala que nas dimensões dos desencarnados próximas a nós, eles também contam o tempo como nós. Ainda amanhece, ainda escurece no mundo espiritual próximo a nós. Tanto que André Luiz fala que em algumas colônias existem relógios nas paredes. Eles também precisam contar o tempo. Que a mente deles
não está preparado para viver uma realidade atemporal. Agora, nas dimensões superiores do mundo espiritual, esse tempo, como contagem linear consequente, ele já não existe mais. Por exemplo, o astronauta. Quando é dia e quando é noite para o astronauta? Se ele estiver numa estação espacial, lá amanhece, lá anoitece, então a contagem de tempo para eles é diferente. Porque o tempo também é psicológico, né? Tipo, a gente não vai enveredar por essa questão, é só para a gente ter uma ideia, que a gente está falando de desencarnados. Por exemplo, um desencarnado, vamos supor que ele tenha ficado 10 dias no umbral. Esses 10 dias podem parecer 100 anos. Porque lá tudo é escuridão, porque lá tudo é estranho, porque o sofrimento dele é muito grande, ele quer se livrar daquilo, né? E um espírito que passe, vamos dizer, 2 anos numa dimensão superior pode parecer alguns minutos, que é uma coisa muito boa. A experiência que para ele é muito boa, então ele não, né? É igual quando a gente está de férias, aquilo voa, os 30 dias, né? Aí você já fica contando com a próxima do ano que vem, é o meu caso agora, no momento, né? Então estou no meio da minha e já estou contando com ela. Como o espírito fica preso no ódio 100 anos e acha que está naquele momento. Ele perde a noção de tempo. Ele acha que está naquele momento aí. Ele perde a noção de tempo. Eu vou te falar, Marquinhos, muitas vezes isso interfere na encarnação futura dele. É aquela pessoa que está encarnada no século XXI com a mente medieval, com a mente do século XV, XIV, XIII. Ele ainda vive uma realidade diferente porque ele parou mentalmente naquele tempo. Entendeu? E a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer com a gente também, né? Porque todos nós já tivemos várias vidas. Eu vejo esses caras que matam aí a reverida, não sente nada, mata nessas guerras, eu vejo como esses espíritos. Porque naquela época, matar, cortar o pescoço, esfaquear, era normal. Sim, normal. Então, os valores daquela época, sim. Muitos ainda estão presos Aquela encarnação daquela época. Exatamente. Encarnado agora. Como você falou. É verdade. Bem por aí. Bom exemplo. Então, como é que os desencarnados sentem? Eles sentem como nós? Eles têm percepção? Eles sentem frio, sentem sede, sentem fome, eles choram, eles riem, eles ficam tristes, eles têm medo. Como é que funcionam os desencarnados, né? Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma percepções que tinha quando na Terra? E os espíritos respondem sim, além de outras de que aí não dispunha. Porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem que vencer. Ou seja, o corpo físico funciona como um amortecedor para testar a sua capacidade, quanto para te livrar de processos obsessivos terríveis que nós sofrimos no mundo espiritual, por exemplo, que se tornam bem menos complexos quando a pessoa reencarna por causa da barreira do corpo físico. Ah, mas os espíritos obsessores conseguem vencer essas barreiras? Conseguem, às vezes, dependendo da sintonia do encarnado, sim. Né? Mas o fato é que a nossa percepção é muito maior no mundo espiritual. Lá existem determinados sentimentos que a gente não consegue ter como encarnado. Tanto sentimentos de tristeza, derivados da tristeza, tanto os sentimentos de alegria são muito mais intensos do que a alegria que a gente sente aqui, quanto os sentimentos de medo e de ódio, de raiva também. Todos esses sentimentos derivados das emoções básicas, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, eles se ampliam nos desencarnados.
gradativamente. O Livro dos Espíritos diz que a sensibilidade do espírito é global. Ele não enxerga com os olhos, ele não ouve com os ouvidos, ele não fala com a boca, mas isso é relativo. O Livro dos Espíritos não generaliza, ele apenas dá um enfoque geral sobre a vida no mundo espiritual. Muitos apegados a isso falam: ah, mas os espíritos não falam mais. Falam. Nas dimensões mais baixas, mais próximas à Terra, os espíritos ainda articulam a boca para falar. Eles ainda precisam das palavras. Telepaticamente, são espíritos de uma evolução maior. Assim como alguns espíritos precisam andar como nós. Outros já podem volitar, levitar. Os espíritos precisam de comer. Não comidas como as nossas, mas alimento, nutrição, né, concernente à fase evolutiva que ele está vivendo. Né? Ao ponto do Emmanuel dizer uma coisa no livro Consolador que eu guardei isso para sempre. Ele diz que um espírito como Jesus, um espírito puro, ele se alimenta da síntese do amor que ele faz para os outros. Ou seja, Jesus é um espírito que se alimenta do resultado do amor que ele faz pelos outros espíritos. Ele não precisa de mais nenhum tipo de alimentação, pelo menos não conhecida por nós. Né? Olha só que coisa, Uma né? vez quem falou isso para mim foi o Paulo da China. Uhum. Você está falando aí. Pois é. Né? Então, o espírito sofre, mas não tem dor física. Isso é algo questionável. Porque André Luiz, quando foi recolhido, isso eu não estou confrontando o nosso lar com o Livro dos Espíritos, não, tá? Isso é apenas para a gente estudar. Quando André Luiz foi recolhido do umbral, que ele passou, segundo ele mesmo, 8 anos lá, ele foi recolhido e levado para as câmaras de retificação, que é uma espécie de enfermaria, né? Uma enfermagem. E ele precisava trocar os curativos daquela doença com a qual ele desencarnou. E ele falou que ele ainda sentia dores. E fome. E fome. E sede. Né? Ainda doía quando trocava os curativos dele, era dor física. Mas é claro que o sofrimento daquilo que a gente deixou de fazer, do mal que a gente fez para os outros, isso também é muito pior do que as dores físicas que a gente sente. Que é uma dor que não consome. Uma dor que não tem uma solução de definição. Porque o espírito pode passar sofrendo assim séculos. Claro que o sofrimento é muito pior do que a dor física, principalmente lá no mundo espiritual. Aí a comunicação telepática, que a gente já havia falado, que depende muito do grau do espírito. Eu volto a repetir, muitas coisas no Livro dos Espíritos funcionaram apenas a nível de conhecimento geral e não específico, porque Kardec não teve tempo de especificar todos os casos, né? Até porque ele não teria como encarnar em tempo hábil nem conhecimento e nem condições suficientes para fazer isso. Aí, do que os espíritos se ocupam? Quais as missões deles, né? Para a gente terminar. Primeira coisa, há uma hierarquia intelecto-moral. Os espíritos se respeitam, não é porque um é chefe dele, não é porque um é general e o outro é soldado, porque isso no mundo espiritual nem existe. Há sim determinadas colônias que ainda vivem de forma atrasada, que ainda guardam essa hierarquia. Mas a hierarquia no mundo espiritual é de quem sabe mais e de que verdadeiramente quem ama mais. É a única hierarquia que existe. Então o espírito é respeitado não por aquilo, pelo cargo que ele tem. Exemplo, nosso lar existe um governador, segundo André Luiz. Por que ele é respeitado como governador? Porque ele é um espírito que tem condições intelecto-morais para isso. E mostrou várias vezes que tem o equilíbrio suficiente para ser governador da colônia. E conhece pela luz também, né? São mais... Exatamente, com certeza. Com certeza. André Luiz fala sobre a cocriação maior e cocriação menor.
Né? Existem espíritos que podem criar mundos, podem condensar energia para criar mundos. Espíritos como Jesus, ou mais altos ainda na hierarquia, como Jesus. Mas todos nós podemos criar. Por exemplo, se eu penso fixamente numa flor, essa flor vai ser materializada no mundo espiritual. Se eu consigo ter força mental para isso. Isso é uma forma de criar também. Então todos nós somos criadores em potencial. Não é? Kardec pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade. Ou melhor, vou repetir. Há entre eles subordinação e autoridade? E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Exemplo, capítulo Vampiro no livro Nosso Lar. André Luiz estava observando com Narcisa, além da muralha da colônia, e vinha uma mulher, um espírito feminino, querendo entrar na colônia. Aí André Luiz pediu a Narcisa: abre o portão, pelo amor de Deus, deixa ela entrar. Né? Aí o que a Narcisa fez? Olha a hierarquia moral. Ela foi chamar o chefe da segurança. Ela foi chamar o guardião para ver se podia. Aí o guardião falou: André, fixa a tua vista espiritual nos pontos obscuros no perispírito dessa mulher. Existiam 48 pontos escuros. Ele começa a falar sobre aquela experiência que aquela mulher tinha tido. Ela tinha sido uma profissional de ginecologia, ajudou a fazer vários abortos. Aí, quando o espírito responsável pela segurança da colônia não deixou ela entrar, ela que pedia, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, pelo amor do Cordeiro, aquela hipocrisia toda, se fingindo de coitadinha, aí o espírito falou: infelizmente você não pode entrar. Aí ela se revelou como ela era: seu desgraçado, vou para o inferno, vou procurar outro lugar. Aí a Narcisa depois deve ter falado para o André: isso é a conclusão minha. Não falei, André? Cuidado com as aparências enganam, né? Então, isso engana inclusive no mundo espiritual, né? Inclusive no mundo espiritual. Então tá bom. Conceito de missão. Diferença de prova para missão, né? A gente tem mania de falar um espírito missionário, é um espírito como Chico Xavier, como Gandhi, como Madre Teresa. Será que é essa visão elitista que o Livro dos Espíritos tem de missão? São só esses espíritos que têm missão? Eu acho que o espírito nascer como uma mãe de uma família é uma missão. É uma missão. Menor às vezes que outra missão, mas é uma missão. Exatamente. Você, por exemplo, você é um motorista de ônibus interestadual. Você tem a missão de levar as pessoas em segurança de uma cidade para outra. Isso é ou não é uma missão? Padre 500 não é missionário. Exatamente. Não é um Chico Xavier. Como tantos outros. E não somente na religião. É verdade. Né? Vamos ver a visão do Livro dos Espíritos? Só os espíritos elevados desempenham missões? Allan Kardec pergunta. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Mas é missão, é tarefa. É porque a gente tem mania de hierarquizar tudo diante da ótica do poder. A nossa hierarquia é baseada em poder transitório. Então a gente acha que uns são mais importantes do que os outros. Na verdade, todos contribuem para a harmonia, de acordo com a sua possibilidade. Então, como o próprio Flávio citou, como o Marquinhos citou, a missão da paternidade, da maternidade é uma grande missão. Ali foi confiado espíritos que podem ter relações milenares conosco, né?
A missão do lixeiro, por exemplo, é muito importante, porque se ele não recolher o lixo, como é que fica a cidade? Sem nenhuma implicação partidária ou política. Vocês viram como ficou a nossa cidade algum tempo atrás, quando não foi recolhido o lixo? Aí o lixeiro não é importante, né? Então tá bom. Aí tem uma outra questão que é muito que diferencia a prova de missão no Livro dos Espíritos, né? Como é que a gente faz essa diferenciação? As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Homem é ser humano, tá? É homem e mulher, porque naquela época Kardec usava o termo homem. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. É por isso que é reconhecida as missões quando bem cumpridas, né? Agora, por exemplo, Chico Xavier era um espírito missionário, concordo? Mas ele não era um espírito puro, concordo? Como nós vimos na aula passada, ele não é um espírito puro. Então ele tem provas a suportar. Ele trouxe uma missão em relação à sociedade, que foi a missão de nos fazer compreender o mundo espiritual e também nos dá uma visão sobre o Evangelho de Jesus, uma grande visão sobre o Evangelho de Jesus, mas ele teve que suportar determinadas provas, que são particulares. Prova é o que nós precisamos suportar para nós mesmos. Missão é aquilo que a gente pode oferecer para a sociedade, independente da importância, independente da grandiosidade ou não dessa missão, né? Por exemplo, todos nós temos como prova e como missão ao mesmo tempo a reforma íntima. É uma coisa que é comum a todos nós, né? Bom, gente, então, por que Deus concede missões àqueles que podem falir nelas? É o teste, né, que você falou anteriormente. Como professor, eu vou reprovar um aluno antes dele fazer a prova? Tem como eu reprovar um aluno antes dele fazer a prova? Como Deus sabe que você ou muitos de nós podemos falir numa missão e sabe exatamente se nós vamos falir ou não, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Agora, não quer dizer que esse erro, essa falência, não seja importante para cada um de nós. Porque Deus sabe que mais à frente nós vamos aproveitar esses nossos erros para conseguirmos os acertos que a gente tanto precisa para ser feliz. Isso é uma questão de tempo e às vezes de várias encarnações. Mas como Deus não tem pressa, Ele nos deixa o livre-arbítrio. É tudo aprendizado. Alguns questionam Jesus, questionam até a autoridade de Jesus quando dizem assim: Jesus escolheu um traidor para fazer parte do colégio apostólico. Primeiro, que Judas não traiu Jesus com maldade. Ele não tinha intenção de destruir os planos de Jesus. Pelo contrário, sou capaz de dizer que Judas era um dos mais que acreditava e admirava Jesus. Ele só entregou Jesus porque ele contava que Jesus ia se revoltar contra o Império Romano e ia destruir o poder de Roma sobre os judeus, porque Jesus era judeu e Judas Iscariotes era judeu. E ao contrário do que se pensa, Judas Iscariotes se preocupava muito com o povo dele e era comerciante e era obrigado a pagar um tributo muito caro para Roma. Hoje não tem ICMS, naquela época tinha um tributo romano que era um estupor para os comerciantes judeus. E Judas Iscariotes era um comerciante judeu. Ele queria se livrar daquilo. Só que ele era uma pessoa muito ambiciosa também. Ele queria
algum carguinho junto ao lado de Jesus, ele queria ser importante, queria ser lembrado. Ele queria que o nome dele ficasse para a história. Ele mesmo diz isso numa entrevista que ele teve com Humberto de Campos no livro psicografado pelo Chico. O próprio Judas diz isso, né? Que ele se arrependeu muito, tanto que depois reencarnou-se como Joana d'Arc, né? Ele teve uma missão importantíssima como Joana d'Arc, que era preparar a França, né? No século XV ou XVI, não me lembro agora exatamente, para que no século XIX a França recebesse a doutrina espírita, né? Por que a doutrina espírita veio na França e não na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, em Portugal? Por que ela veio na França? Né? Tem todo um contexto histórico. Esse contexto histórico começou a ser forjado com a missão de Joana d'Arc. Ela mesma, Joana d'Arc, se comunica no grupo espírita de Turim não, de Bordeaux, de Leon Denis, e fala sobre a importância da missão que ela teve para a França do século XIX, para que a doutrina espírita pudesse surgir então naquela época, né? Então Deus concede missões porque Ele sabe que nós não merecemos essas missões, mas nós precisamos dessas missões. A gente precisa reencarnar. Porque se fosse por mérito, nenhum de nós reencarnaria. Não sei vocês, eu não conseguiria, né? Se fosse por mérito, por merecer realmente. Agora, a gente precisa. Então Deus vai nos dando créditos, que nós vamos aproveitando ou não. É por isso que existem provas a serem suportadas ou expiações a serem passadas. Isso tudo deriva do livre-arbítrio de cada um. Gente, por hoje é só. Semana que vem estaremos no mesmo horário. Agradecer ao pessoal da internet também que nos ouve.